Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa entrevista. Hoje eu tenho um entrevistado muito especial mesmo. Para quem aí é aluno, é mentorado, já conhece os projetos que eu tenho, provavelmente já falou com esse entrevistado hoje aqui. É o Gabriel do suporte para os mais íntimos, né? O Gabriel, ele tá hoje na minha equipe, só que ele veio hoje na função de entrevistado para falar aí um pouco dos resultados dele. Gabriel bateu aí no último mês, agora de novembro, ele bateu mais de 30 mil reais como afiliado no Google Ads, tá? E nesse ano já foram mais de 100 mil reais faturados. E o Gabriel, para quem não conhece a história dele, antes que ele se apresente, já vou adiantar. Ele começou a me seguir, começou no Google Ads e ele era um jovem aprendiz. Gabriel, te apresenta aí, quiser falar o que tu quiser de ti, pro pessoal conhecer um pouquinho aí brevemente. Maravilha, pessoal, eu sou o Gabriel, como vocês sabem, eu faço parte da equipe do Thiago aí, sou o suporte do curso atualmente, né, faço aí todo o atendimento do pessoal e a gente tem seguido aí junto nos projetos, tanto no MT, quanto na mentoria e tudo mais. A minha história no digital, né, ela começou em novembro de 2019, 2020, na verdade, que foi quando eu conheci o mercado digital procurando emprego, né, em grupos de Facebook aí, eu tava procurando emprego e encontrei uma oferta, o pessoal fez uma copy lá e eu acabei caindo na copy e paguei 15 reais num curso, só que não era tudo que eu esperava, era mais uma proposta de emprego para trabalho e, na verdade, veio um monte de um pack de cursos piratas e tal, e eu entendi que não era aquilo. Mas isso me abriu a oportunidade para entender que eu poderia ganhar dinheiro na internet, eu só não sabia como. E eu comecei a pesquisar a respeito disso, estudar a respeito. Eu comecei a ver que daria para ganhar dinheiro como afiliado e tudo mais, e aí eu comecei a mergulhar de cabeça nisso, tipo, a ponto de ficar final de semana e tudo mais, e até que eu descobri uma estratégia, que era a estratégia de orgânico, né? Que era você ser orgânico ali com páginas de nicho, e eu comecei ali começou a história, né? Gabriel, foi bom tu falar dessa parte do orgânico, né? Tu sabe, assim, quando tu começou nesse orgânico, mais ou menos assim, que época, que mês, que ano tu começou Sim, no sim. orgânico? Foi exatamente em novembro, quando eu comecei a estudar ali, dia 1º de novembro, e eu entrei, né, na empresa ali como jovem aprendiz, que já é uma outra parte da história, e junto eu comecei a aplicar, porque assim, quando eu comecei a aplicar no mercado digital, eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso, e ponto, né, esse vai ser o meu trabalho, essa vai ser a minha fonte de renda. Só que ao mesmo tempo, eu consegui um emprego, né, consegui um emprego, e aí Sim. eu tive que fazer isso de forma, basicamente, mesclar as duas coisas, né, e fazer isso no meu tempo livre, enquanto eu também trabalhava como jovem aprendiz. Então eu comecei ali mesmo em novembro de 2020, e fiquei nessa estratégia aí de novembro de 2020 até ali para junho, mais ou menos, de 2021, né? Então foi 7 meses, mais ou Legal. menos, 7 meses. Bastante tempo. 7 meses que eu fiquei focado ali, e assim, o resultado meu foi bem ruim em questão financeira, mas a questão é que isso me maturou bastante, né? Entender que o mercado funcionava era só, talvez, um tempo a mais que eu precisava de Tu explorar. lembrou de uma coisa que eu vou ter que mostrar pro pessoal. Eu vou acessar aqui na sequência e vou pedir pro editor depois colocar aqui. Sim. Gente, eu tenho conversas, até mostrei esses meus stories, eu tenho conversas de quando o Gabriel começou a me seguir. E eu lembro Sim. claramente das primeiras vezes que ele conversou comigo assim. E depois eu vou mostrar os prints aqui, no qual foi quando tu começou a fazer Google Ads, né? Foi essa Sim, transição, né? maio. Foi maio, Só para final o de maio. pessoal entender, no orgânico, quanto tu conseguiu vender no orgânico? E qual Olha, estratégia tu usava? nesse período de 7 meses, a estratégia que eu usava era fazer várias publicações, tá? Eu cheguei a fazer, tipo assim, 5 publicações por dia, o que dava Aonde? 35 publicações no Instagram, 5 publicações no Instagram por dia, e era sem aparecer, né? Então, a ideia ali era para um público Instagram de qualificado nicho? pro Instagram de nicho, exatamente, e lá eu colocava, tipo, um link de afiliado na bio, ou mandava a pessoa pro WhatsApp e fazia o trabalho de 1 a 1 ali, né? Então, eu fiquei esse tempão todo, assim, era um produto de ticket muito baixo, então, tipo, era 12 reais de comissão, pra ter uma ideia, e em 7 meses, cara, eu fiz, tipo, 90 reais de faturamento, entendeu? Então, Caramba, foi muito tempo, de muito trabalho desanima, mesmo. né? Exatamente. Então, e aí, na verdade, eu comecei a entender que o problema não era eu mudar o trajeto desde que eu chegasse no resultado final, né? Então, tipo assim, o resultado final era eu sabia que eu iria alcançar, mas o trajeto poderia mudar. E aí foi quando eu pensei em mudar o trajeto. Então, eu tava fazendo ali a questão de Instagram de nicho e tudo mais. Falei, cara, eu tô já tendo um salário, né? Eu trabalho como CLT, talvez eu possa investir para automatizar mais isso, talvez eu possa investir. E aí foi quando eu gerei curiosidade para conhecer o tráfego pago. E aí eu adquiri um treinamento na época de R$ 197. É um treinamento de entrada, bem conhecido do mercado na época. E eu acabei, né, estudando um pouco, mas eu percebi que era muito voltado para Facebook. E meu interesse era começar no Google, porque, querendo ou não, o pessoal sempre gera uma objeção muito grande, questão de Facebook, questão de bloqueios, o pessoal não recomenda iniciante, e tudo bem quanto a isso, né? Então eu já tinha essa ideia de Google Ads. E eu comecei no Google Ads ali, mas era assim, um módulo de Google. E aí eu comecei a me interessar e procurar pessoas que falavam disso. E foi quando eu conheci o Thiago, né? Então foi ali no final de maio, mais ou menos, que eu conheci o Thiago, e eu percebi que não era tão simples assim, não era só subir um anúncio e esperar cair venda. Existiam outros processos, né?
talvez esse seria o inicial de colocar uma campanha para rodar, mas existiam outras coisas para fazer e eu não sabia quais eram as outras coisas. E aí foi quando eu comprei um curso com o Thiago, que ele indicava na época, e junto a gente entrou na mentoria. Então a gente começou a mentoria lá em julho de 2021, né? E a primeira mentoria, inclusive, ainda foi análise de campanhas minhas ainda. A mentoria coletiva, né? Exatamente, a mentoria coletiva. A tua foi a primeira? Foi a primeira. Em julho a gente fez uma análise de Caramba! campanhas no início, e aí foi eu ainda, né? Tinha as campanhas ali, tu falou, cara, tuas campanhas estão alinhadas e tudo mais, e depois tu até pergunta numa outra mentoria se ele tinha vendido, e eu não tinha vendido, e aí entra uma outra parte da história, porque foram 7 meses sem resultado no orgânico, e eu comecei no tráfego pago ali no final de maio, começo de junho, e aí eu fiquei ainda 4 meses sem resultado com o tráfego pago. E aí já entra outra questão de insegurança, porque eu comecei, né, eu comecei ali no tráfego pago, eu tinha muito essa questão de, cara, beleza, eu entrava no final do dia, né, que era quando eu tinha tempo para estudar e depois eu trabalho de CLT, e eu olhava no gerenciador e falava, cara, tá, tive 2 cliques hoje, gastei R$3, beleza, não vendi, mas não gastei. Então era muita insegurança, era aquela mentalidade de escassez, de tipo, cara, tá bom, não era o pensamento de onde eu posso colocar 1.000 para voltar 2, era muito aquele pensamento de, cara, eu não gastei, mas tudo bem, né, tipo, não retornou, mas tudo bem, não gastei. Então eu tinha muito essa ideia, eu investia muito pouco, eu tinha muito pouca confiança ali, né? Foi muito interessante tu pontuar essa questão, porque quem tá assistindo essa entrevista aqui e tá olhando apenas para meses e para resultado, não vai absorver a parte mais importante do que o Gabriel tá falando. Não é sobre o quanto de tempo ele demorou para ter o resultado, e sim a mentalidade que ele tinha que fez com que ele não tivesse resultados. Ele ficou ali 4 meses focado no Google Ads, só que não do jeito certo. Ele falou, eu gastava R$3 num dia e já ficava preocupado, mas estava feliz que não gastava muito. Enquanto que um iniciante, muitas vezes, que já no primeiro mês estoura, ele não tá nem aí se ele vai gastar 80, R$100 num dia. É claro que esse iniciante, normalmente, ele tem mais confiança no mercado, e aí entra o papel da confiança, né? A confiança a gente não tira ela do bolso, a gente desenvolve com o passar do tempo. Eu acredito que o que ajudou bastante o Gabriel foram até as mentorias, porque lá dentro, lá ele tinha o processo de ver outras pessoas que estavam dando certo, tinha o contato, tava seguindo já pessoas que estavam no campo de batalha. Na época, né, eu era exclusivamente afiliado, tinha aquela mentoria só com bônus, mas era exclusivamente com afiliado. Sim. Eu não sei, fez sentido pra ti esse processo pra ganhar confiança? Sim, com certeza. Tanto por questão de ambiente, em estar junto com pessoas que tinham o mesmo objetivo, e estar junto com um mentor, né, que tinha já resultados naquilo que eu queria ter. Inclusive, lembrando do episódio bem legal, que foi uma vez que tu postou um resultado, né, como afiliado ali, que era, tipo, cerca de quase R$4.000 no dia. E aí eu te perguntei, falei, cara, isso é com Google apenas? Isso era, tipo, era muito grande pra mim, era uma coisa muito distante, né, da minha realidade. E na época eu perguntei pra ti, mas isso me fez ficar desconfortável, entender, cara, alguém tá conseguindo. Então, é só questão de tempo pra que eu consiga também. Eu preciso entender o que eu ainda não sei pra conseguir isso. E então o ambiente foi a primeira coisa. Segunda coisa foi que ver a outra pessoa que já tinha mais experiência analisando campanhas e mostrando conteúdos diferentes, fez tanto abrir a mente, quanto a também ter essa habilidade, né, de poder analisar minhas próprias campanhas, de poder buscar conhecimento. E aí que entra a bênção, eu diria assim, desse processo de não ter resultados, que o pessoal às vezes deixa muito de lado. O fato de não ter resultados nesses 4 meses me fez ficar totalmente inconformado, de entender que, cara, eu não tenho resultados ainda porque realmente existem coisas que faltam para mim. Talvez falta de segurança, talvez falta de coragem em explorar novas plataformas e novas ferramentas, novas estratégias, talvez falta de mesmo investir em network, né, de conversar com outras pessoas, entrar em outras mentorias, que seja, sabe, mas estar mais em movimento. Então, isso me fez perseguir, tá, o que estava errado para não ter resultados ainda. Então, essa eu diria que a benção, né, de você ainda não ter resultados, esse período sem resultados. Isso tem que te levar a ficar inconformado a buscar mais, a entender os motivos do porquê tu não tem ainda, né? Então, eu fiquei esse tempo todo ainda sem resultados e foi em agosto ali, na verdade foi em outubro, né? Dia 10 de outubro de 2021, que foi quando eu fiz a primeira venda. Aniversário, cara, que massa! Olha aí. Meu aniversário é de outubro, hein? E foi 10 de outubro. E aí eu fiz, tipo, R$132 uma comissão lá, era um domingo, cara. Eu tava, inclusive, indo estudar de manhã e eu peguei o celular, nem conhecia a notificação, nem sabia que a notificação era daquele jeito. E a hora que eu vi, cara, nossa, aquilo pra mim foi tudo, assim. Porque realmente você vê que a primeira semente, né, a primeira colheita está sendo feita. E naquele mês, assim, eu tinha feito, tipo, R$260 de faturamento em outubro. E o legal, e aí que entra uma outra coisa de estabelecer metas, tá? Metas reais, metas tanto de processos quanto também financeiras. Do quanto tu quer alcançar até tal data, isso precisa, né? Essa mentalidade de empresa, vamos dizer assim, é importante desde o início. E eu lembro que em outubro de 2021, eu disse, cara, em outubro agora eu fiz a primeira venda. Em outubro, né, do próximo ano, que no caso seria 2022, eu vou ter feito 10 mil de rendimento líquido.
Era essa a meta que eu tinha estabelecido, e era isso que eu fiquei visualizando, assim, todos esses 12 meses. E foi exatamente em outubro de 2022 que foram os 10 mil líquidos. Bateu Então, a assim, meta. exatamente, que bateu a meta de 10 mil líquidos. Exatamente o mês que eu tinha falado que eu iria conquistar. Então, assim, isso foi muito importante para mim também, definição de metas reais, né? Metas de processo. Não é só o resultado financeiro, mas o que eu preciso fazer para alcançar esse resultado. Então, foi bem importante para mim isso também, né? A Eu acho mentoria, que com certeza, foi muito importante. eu acho que é bem legal tu falar disso, a questão das metas, né? Porque hoje mesmo, pra quem aí está no canal, provavelmente vai assistir o vídeo do que eu vou falar agora antes dessa entrevista. Mas Aham. hoje mesmo eu tava gravando um vídeo sobre resultados. E daí eu tava falando pro pessoal, explicando sobre uma estratégia que eu uso, que é a estratégia do 10x, né? A galera vai ver o que é essa estratégia. E ela não é exatamente igual ao que tu tá falando, mas ela tem a mesma essência, que é tu colocar ali uma meta e tu perseguir aquela meta. Mas é perseguir de forma consciente, não é colocar que tu vai ficar milionário em um ano se tu sobe 2 campanhas por mês. Não faz sentido nenhum. Se tu só Sim. estuda a mesma coisa sempre, se tu não estuda outras coisas, se tu não coloca em ambientes que vão te desafiar, tu não faz coisas diferentes todos os dias, tu vai ter os mesmos resultados. Nós mesmos, né? Hoje o Gabriel, ele participa muito das mentorias, ele já coloquei ele inclusive para analisar campanhas e mentorias. Foi um processo bem bacana e como ele participa muito até como suporte, ele entende que às vezes a gente pega mentorados lá que já estão conseguindo até ter resultados, alunos que estão, tipo, fazendo 2, 3 mil, ou estão empatando. E a gente abre as campanhas e tá tudo certo. Só que a pessoa faz a mesma coisa 5, 6 meses. A pessoa não tá É. começando a testar, nota bem, a pessoa que já está alinhada, que já está começando a ter resultados, ela não tá tentando desenvolver algo novo, buscando outros conhecimentos, buscando outras plataformas, buscando outras estratégias. Ela tá um ano fazendo aquela mesma coisa, sabe? É isso que a gente alerta bastante. Às vezes não é só tentar dominar o básico. Pô, se tu já fez o básico bem feito, chegou a hora de começar a fazer outras coisas. Mas no Sim. caso da tua jornada, né, Gabriel, eu queria que tu explicasse como é que tu conseguiu ter tanta confiança assim no começo. Confiança de que era Chegou, certo. confesso que era certo? Eu acredito que porque eu identifiquei o tamanho da oportunidade. Eu identifiquei o tamanho da oportunidade e identifiquei que eu não. É porque assim, eu sempre tive em uma mentalidade, depois de um tempo, na verdade, de não querer ser só mais um. Eu vou explicar o que eu tô querendo dizer com isso. De, Uhum, cara, entender que a vida é curta demais para ser pequena, sabe? No sentido de, uhum, tipo assim, ela é curta, realmente, os tempos, os anos, né, são curtos, mas ela não precisa ser medíocre, vamos dizer assim. Então, tu não precisa ser igual a todos, fazer o que todo mundo faz. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha esse desespero todo de fazer faculdade, eu precisava fazer uma faculdade, precisava, como todos faziam, né? O pessoal tem muito sim. esse status de que eu preciso ter um diploma e tudo mais, e eu fiquei nisso também por um tempo. E depois Uhum, eu percebi, cara, eu não preciso seguir exatamente o mesmo caminho que todos, eu preciso entender aquilo que eu gosto de fazer, e realmente eu fiz administração, né, no ensino médio, junto com o ensino técnico, e eu uhum. realmente comecei a me interessar muito por administração de empresas, né, processos empresariais e tudo mais, e comecei a curtir isso. Só que eu falei, cara, eu vou empreender aonde, né? Tipo, era realmente complicado, veio a pandemia depois, eu tinha um projeto, inclusive, ali no meu trabalho de conclusão de curso, né, para continuar, só que veio a pandemia, parou tudo, e eu falei, cara, o que eu vou fazer? Então eu sempre curti isso, essa questão de gerenciamento, de, né, liderança, de empresa, e eu vi a oportunidade no digital, né? Então quando eu comecei, eu já tinha a certeza, na verdade, quando eu iniciei lá na CLT, a minha ideia era acumular, era, né, ir juntando uma grana por esse tempo todo na CLT, para que caso terminasse o meu contrato e eu não tivesse resultado ainda, eu ia sair da CLT, pegar essa grana, me sustentar por um tempo até eu ter resultado, entendeu? Para realmente me dedicar full time mesmo até ter resultado. Então, Uhum. tipo, eu entrei com uma certeza clara, era muito certo para mim que iria ter um resultado, eu iria alcançar aquilo que eu queria. Eu só não sabia quando, eu só não sabia como, mas eu sabia o quê, eu sabia o que Era eu mais a queria, né? certeza Então, do que. Olha que interessante. Era mais a certeza na tua cabeça, ou seja, tu criou a tua realidade, do que uhum, algum fator físico, né? Tipo assim, algum isso, resultado, né? Eu percebo exatamente. assim, porque todas as semanas eu recebo lá depoimentos de alunos indo muito bem e também recebo depoimentos de alunos e não alunos, principalmente, que estão lá com dificuldade, que não consegue, que vai desistir. E eu percebo claramente na pessoa que diz que vai desistir que ela tá tentando encontrar um fator, tipo assim, ela quer olhar pra conta É, bancária dela e ver 10 mil reais pra dizer que vai continuar. Ela quer encontrar um fator físico. E tu não precisa buscar um fator sim, físico. Tu precisa buscar confiança. E essa confiança tu desenvolve na própria meio que tu tá. No meio que tu tá, que eu digo sim, assim, tentando seguir pessoas que estão alinhadas com aquilo que tu quer, lendo livros sobre aquilo que tu quer, vendo podcast sobre isso, vendo vídeos no sim, YouTube. Era uma coisa que eu sempre fiz, até hoje eu sempre passo pra vocês, eu compartilho os livros que eu gosto de ler, aquilo que eu gosto de consumir, e é sempre um conteúdo que tá alinhado com o crescimento. Não é, tipo, não é que eu não goste de ver um Netflix, não gosta de vez em quando a sim, gente até sabe uma fofoca de alguma coisa da vida alheia. Não gosto muito disso, mas o que eu tô querendo dizer aqui é teu foco, a tua
energia do dia a dia, onde é que tu tá colocando ela? É pra construir um ambiente no qual tu vai pegar confiança naquilo que tu quer fazer em ti mesmo, ou um ambiente no qual tu te desmoraliza, no qual tu diz, nossa, eu não consigo, porque nunca dá certo, porque isso Thiagão, e aquilo. e essa questão também foi um dos motivos maiores ainda para eu sair também da CLT, que era a mudança de ambiente, né? Tava do lado de pessoas que toda hora estavam falando de dívidas, de que não conseguia fazer isso, que o país estava dessa forma, de outra forma. Eu falei, cara, não batia, sabe? Inclusive nos horários ali que eu tinha disponíveis, tipo, de almoço e tudo mais, era a hora que eu tirava para ler, era a hora que eu tirava para responder o pessoal da mentoria, inclusive, no Telegram, antes de ser suporte, né? Então, tipo, eu já tava envolvido nisso. Então, eu lembro que em novembro eu tava lendo Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, e foi lá que eu comecei a gerar muito isso, cara. Mais o desejo ainda de sair, tipo, do trabalho. Eu falei, cara, e outra coisa, tá? Essa questão de criar a realidade é de você pensar, ó, o cara que tem esse resultado que eu quero ter, como que ele se comporta? Eu preciso ter esse mesmo comportamento, então, desde agora, antes de ser, entendeu? Então, antes de ser, eu preciso ter um comportamento parecido com isso. Tipo assim, será que um cara que quer ter o resultado que eu quero ter, ele é um cara que, tipo, fica falando da vida dos outros, como tu falou? Ou é um cara que, tipo, se preocupa com coisas que ele pode controlar, com coisas que fazem sentido para ele ter o resultado que ele quer. Então, se ele não faz, eu não vou fazer a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, essa questão de criar sua própria realidade e ambiente e mentalidade, com que tu gasta tua energia, faz toda a diferença. Foco total no que tu controla, né? Eu até digo, a gente teve um período político agora há pouco tempo e, cara, eu tive que lutar muito, assim, pra não me meter em nenhuma questão política de nada. Tu viu, né? Sabe como é que é? Porque toda hora, um monte de influenciador, um monte de gente falando de política, que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. E assim, eu tenho um pouco de experiência na vida pra entender que, na verdade, e até falar isso é complicado, que, sinceramente, não vai ser o político A ou B que vai determinar o teu futuro, vai ser tu. Sim. Só que pra muitas pessoas, eu entendo por que algumas pessoas pensam assim, embora não concorde, entendo, eu tento compreender, pra muitas pessoas parece que vai ser, não vai ser tu controlar os fatores que tu consegue controlar todo dia, que é o teu tempo, a tua responsabilidade com aquilo que tu quer, aceitar que as tuas escolhas, sejam ela olhar meia hora de Netflix, meia hora de stories ou meia hora de um curso, a escolha é tua, não é Deus, não é ninguém que colocou, é tu que colocou essa escolha pra ti, então tu vai fazer ela se tu quer. Se tu quer ter resultados, tu quer trabalhar tua mente, vai ler livros, vai ouvir podcasts. Podcast tem gratuito em tudo que é lugar, tem no próprio YouTube, qualquer celular com acesso à internet tem Wi-Fi grátis em vários lugares por aí. Então se tu tem um acesso ao celular, tu consegue mudar a tua mente pra aquilo que tu quer. Só que isso depende de tu escolher isso, né? Da autorresponsabilidade. Isso eu sempre vi bastante em ti. E até explicando pro pessoal, né, de como tu acabou se tornando suporte. Pra quem não sabe, o Gabriel, hoje ele é o suporte tanto do MT, lá dentro do grupo de alunos, quanto da mentoria semanal Start Elite, que são dois projetos que eu tenho. O MT, onde eu mostro todas as estratégias que eu fiz até hoje como afiliado no Google Ads e também YouTube Ads e Face Ads. E a mentoria semanal, onde eu analiso campanhas, tiro dúvidas do pessoal. E nos grupos de alunos desses dois projetos, nós tiramos dúvidas de verdade. Tipo assim, o Gabriel, o pessoal, inclusive, eu queria pedir pro pessoal comentar aqui embaixo no vídeo o que eles acham do Gabriel. Eu chuto que vai ter pelo menos uns 10 comentários muito bons aqui do Gabriel. E não é pra elogiar ele, tá? Porque eu sei que o pessoal gosta muito do trabalho dele. Mas comentem o que o pessoal acha aí. Mas de qualquer forma, o que acontecia? Antes mesmo de o Gabriel ser alguém que trabalha comigo hoje nos projetos, ele já fazia isso espontaneamente. Foi aí que surgiu o Gabriel do suporte. E como ele disse, eu pegava o meio-dia no horário do trabalho pra responder. E por que ele fazia isso? Era porque ele era um bom cidadão? Não, é porque quando ele respondia para os outros, ele aprendia muito mais sobre aquilo que ele estava estudando. E ele ainda não tinha os melhores resultados. Vocês viram ele falando, ganhando... Tu me contou, acho que tu contou antes em off, né? Sim. Em outubro do ano passado, quanto é que tu ganhou mesmo? Quanto é que tu tirou? E vendas. R$264. Mas era negativo ainda. Não, imagina, ele ainda tava começando, não tava com resultados expressivos, tava lá no trabalho dele como jovem aprendiz, e mesmo assim, ele tava focado naquilo, ele decidiu que ia dar certo. E depois que ele virou oficialmente o suporte, mesmo assim, ele tava com resultados mais, que eu digo assim, humildes, mais simples. Nesse ponto, sim, Gabriel, desde o momento que o jogo empatou pra ti, até chegar aos múltiplos 5 dígitos, que é como tá agora por mês, né? Mais de 10 mil todos os meses aí. Essa transição, o que tu acha que mudou ali em ti? Eu sei que tem um fator ali, que eu já vou falar qual é, já posso adiantar que tem a ver com o dólar, tá? Que o dólar brilhou o olhinho do Gabriel, falava do Gabriel, vai pra gringa, vai pra... Quando ele foi, ele mostrou a primeira comissão e disse, vou subir vários produtos em dólar agora, só na gringa. Daí virou o cara que ficou o cara viciado em gringa. Mas conta como é que foi essa transição, esse momento aí, esses últimos aí 8 meses.
resultados. Questão de resultados e como afiliado. Na verdade, assim, seria muito bom falar assim, cara, aconteceu uma coisa que, tipo, nossa, estourou tudo, realmente mudou tudo. Um segredo. Na verdade, exatamente. O pessoal quer segredo. Continuei fazendo o básico, bem feito, do melhor que eu podia fazer, né? Até que eu encontrei uma estratégia que eu me identifiquei mais, que foi no caso, né? A estratégia gringa. Inclusive, tu realmente sempre falou pra mim, testar e tal. E quando eu comecei a testar, foi ali que eu me identifiquei mais, comecei a ter mais resultados e tudo mais. Mas foi essa questão mesmo, de explorar novas estratégias, de pensar como o pessoal estava pensando, ver o que as outras pessoas estavam fazendo e usar o resultado delas como uma inspiração para mim, como novas ideias para mim aplicar no meu negócio e tudo mais. Mas, sinceramente, foi mesmo fazer o simples e o que eu podia fazer da melhor forma possível. Até que eu tivesse condições melhores para fazer melhor ainda. Então, tipo assim, igual quando comecei lá como Urban Aprendiz, era um tanto de investimento que eu poderia ter. Depois eu só pude investir mais, né, investindo mais a cada mês e realmente explorando novas coisas. Mas não teve nada que, tipo, me mudou completamente. Não teve um truque mágico, né? Não teve exatamente isso. Aí entra um ponto, né, que, como eu falei, que vai ser um vídeo no canal aqui sobre ter resultados, né? E nesse vídeo eu vou falar uma coisa que eu vou falar aqui de novo. A consistência leva à excelência. O que o Gabriel é hoje, e os alunos sabem muito bem disso, porque eles entendem o quanto o Gabriel conhece do assunto, o que ele é hoje, ele é porque ele foi consistente durante um bom período. E quando eu conversava com ele lá, quando ele tava começando a ter resultados ali, 1.000, 2, 3 mil, 4 mil no mês, eu já sabia que ele ia bater 5 dígitos em questões de meses, ou talvez até menos tempo, isso só dependia de ele continuar. Por quê? Porque ele já tinha a consistência, ele já estava entendendo o processo, e notem que ele falou aqui, eu gosto sempre de trazer isso, de ressaltar, que ele falou, eu me identifiquei com a gringa. Não é que só vender na gringa funciona, o Gabriel sabe que eu sempre falo isso pros alunos, né? Não é, não, que agora é só display que funciona, não. Será que é só Face Ads que funciona? Será que é só Bing Ads que funciona? Não. Todas as estratégias funcionam. O Gabriel sabe, o produto que eu mais vendia era um produto da Hotmart, todo mundo tinha acesso, parará. É a coisa mais feijão com arroz que existe, o produto que eu vendia, né, Gabriel? Não é? Sim, claro. Tem tudo lá no MT, né? Que eu mostro lá, que eu faço o passo a passo. Exatamente. Sim. Tudo tem lá. E só que daí o que eu percebi? É que eu acertei, eu me identifiquei, agora eu vou continuar. Ele se identificou com gringa porque ele conseguiu acertar mais rápido, se identificar. Tu se identificou com display, gostou, acertou um produto, vai escalar em display. Se identificou com Bing Ads, vai. Se identificou com YouTube Ads, vai. Se identificou com Facebook Ads, vai. Eu sempre acho extremamente importante ressaltar isso. Eu defendo vender online, não a estratégia mágica. Eu só falo, começa pelo Google Ads, a forma como eu gosto de ensinar pela rede de pesquisa. Por quê? Porque os cliques são mais qualificados, apenas isso. Mas depois que tu começar, pegou confiança, aí tu tem um mercado inteiro para explorar. Isso vai depender da tua afinidade, aquilo que tu acha melhor. Gabriel, outra questão que eu queria tratar contigo, que eu acho bacana, assim, quando a gente fala, né, de ter resultados, isso é outro ponto importante. Como tu lida com o efeito comparativo? O efeito comparativo, na verdade, ele pode ser tão bom quanto ruim, né? Então, tipo assim, ele é uma coisa que a maioria do pessoal, infelizmente, não tendo resultados, acaba deixando a mentalidade, né? A frustração de talvez não estar tendo resultados, usar essa comparação aí como uma questão negativa. Mas inclusive, uma coisa que considerei quando eu tava não tendo resultados ainda, e isso me incomodava, era sempre que eu via uma pessoa tendo um excelente resultado, eu mandava uma mensagem para ela, falar, cara, parabéns, tu é merecedor disso, e que isso multiplique mais ainda para ti. Porque isso fazia com que esse pensamento de frustração meu, na verdade, um pensamento de campeão, cara. De que, tipo assim, o outro conseguiu o resultado, porque realmente ele fez alguma coisa pra ter isso, eu vou alcançar também, é só questão de tempo, né? Então, eu comecei a fazer isso me ajudou bastante. E depois começar a usar o efeito comparativo como crescimento. Até um parênteses, né? Eu tinha um pensamento, eu já disse isso, gente, várias vezes, eu falo muito de mentalidade, de autossabotagem lá pros alunos, porque eu era uma pessoa que começou no mercado descrente, não tinha confiança do Gabriel, eu comecei a ter essa confiança só quando eu comecei a ver vendas realizadas no celular. Quando eu comecei a ver venda, eu disse, não, então isso aqui funciona. Daí eu comecei a acreditar e ir pra cima, que foi daí que eu vi a coisa funcionando. Só que eu tinha pensamentos do tipo seguinte, eu via um expert qualquer, ele fazia 4 mil no dia, como eu fiz lá em maio. O que eu pensava? Mas será que você foi no Ads? Será que você foi com outra coisa? Quanto será que ele investiu? Ele ficava nessas. Daí tanto que hoje em dia eu falo pro Gabriel, cara, eu tô pensando em fazer tal coisa, ou XP tal coisa. Eu só não fiz ainda porque eu sei que a margem de investimento é tal, eu não gosto desse lucro. Mas outra tal coisa eu acho que eu vou testar, porque eu acho que pode dar muito bom, sabe? É tu entender que se a pessoa tá mostrando resultados, é porque duas coisas. Um, porque funciona, e dois, porque
talvez seja tu a pessoa que precisa ser impactada. Eu fui impactado. Eu lembro que eu abria os stories do João Castanheira lá em 2019 e ele mostrava os resultados dos alunos dele o dia inteiro. E eu ficava naquela, puta que pariu, esses caras estão ganhando dinheiro pra caramba. E eu ficava lá incomodado, caramba, eu não vou ganhar dinheiro nunca, não vou ganhar dinheiro nunca. Isso foi ótimo pra mim, porque isso acabou me motivando. Até hoje eu lembro, tenho a lembrança disso. E na época eu pensava, mas será que eles ganham dinheiro de tal forma errada ou de tal forma errada? Por quê? Autossabotagem. Sim. Eu não acreditava que funcionava, eu não acreditava que Precisa dava certo. Encontrar uma justificativa, né, de que não funciona. Exato, né? A gente na nossa cabeça encontra uma... É que nem alguns alunos lá no grupo do Telegram, de alunos. A pessoa vem e mostra 7 mil de resultado no mês, ou R$1.000 num dia. De vez em quando aparecem alunos com os resultados assim bem mais expressivos. Ou 10 mil, 30 mil, sei lá qual for. Daí vem um aluno e pergunta, isso é no Google Ads? E daí eu até falo pro Gabriel, cara, dá vontade de dizer, não, isso aqui é fazendo Pinterest. Pinterest orgânico. Shopee, sabe? E daí o outro clássico, isso é com estrutura do produtor ou estrutura própria? Sabe que as pessoas... Investiu quanto? Né? Dá pra perceber que as pessoas não... Ainda, os iniciantes, eles não confiam no processo. Eu entendo que tu não confia no processo, que tu não confia que funcione. Só que então, nesses momentos, é que tu tem que realmente estudar e aprender o seguinte: a coisa funciona pra quem vai pro campo de batalha, pra quem tá indo atrás e tá se especializando. Pra quem duvida, realmente vai acabar não funcionando. Porque essa pessoa vai duvidar, vai parar de testar, vai parar de colocar a mão na massa. E se ela parar de colocar a mão na massa, o que vai acontecer? Sim. Não vai ter resultados, né? Naturalmente não vai ter resultados. Mas, Gabriel, dicas que tu dá pra alguém que tá começando, assim, que talvez esteja querendo começar ou que já começou, que dicas tu pode dar pro pessoal na questão pra ter resultados, assim? Primeira coisa, entenda que a tua realidade você que cria, você precisa ser muito autorresponsável. Eu acho que essa é a primeira coisa. Então, verifique qual é o teu ambiente, o que tu tem pensado. Gabriel, deu uma travadinha na tua fala ali. Peguei aqui os depoimentos, ó. Olha esse aqui, ó. 30 de maio de 2021. Eu postei R$4.000 em vendas. Eu te coloquei aqui, bom dia, Thiago, me perdoa o incômodo novamente, mas esses resultados são em grande parte pela sua estratégia no Google Ads. Eu coloquei 100%. Ele colocou, incrível, mano, atualmente tu está sendo minha maior inspiração. Até porque o meu foco agora está em Google Ads. Agradeço de coração pelo seu conteúdo. Bom domingo. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu acho bom ressaltar isso pro pessoal, é que normalmente a pessoa que ela vem de forma muito educada e expressando gratidão, tá? E isso, gente, não é uma obrigação de ninguém, tá? Não precisa fazer isso. Mas eu percebo que ela costuma, por ser grata à informação, também ser grata ao conhecimento que ela tem. E por ser grata ao conhecimento, ser grata à aplicação e também, naturalmente, ela vai desenvolver mais resultados. Porque quando tu lida de forma boa, positiva com aquilo que tá acontecendo contigo, tu vai ter mais resultados. Isso é o que eu percebo. Eu sinto o caso do Ronaldo, né? Entrevistei ele esses dias aqui no canal, fez 15 mil lá acho que em setembro ou outubro, fez um resultado muito bom. E o Ronaldo era um caso, que ele chegava assim em mim, tipo, ele tinha empatado no mês, ele dizia, cara, que massa, empatei, mês que vem eu vou ir muito bem, valeu, Thiagão, sabe? Não tem a ver com ser grato a mim, tem a ver com ser grato ao processo que tu tá vivendo, sabe? Sim. E daí tem esse aqui que eu acho legal também, ó, que eu acho que é na sequência, vê se aparece aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui já foi em novembro do ano passado, tá? De 2021, pro pessoal ver, ó. Isso aqui é print do Instagram, tá, gente? Ó, boa tarde, Thiagão. Vem aqui com uma alegria imensa e uma perspectiva incrível para o futuro. Gente, isso aqui faz 1 ano atrás, tá? Esse print é do ano passado, no meu Instagram. Há quase 6 meses atrás, te mandei uma mensagem agradecendo pelo seu mini curso e que você seria um dos responsáveis pelos meus resultados no futuro. A meta desse mês era R$1.000 de faturamento, e o print que te enviei acima é referente aos meus resultados este mês. Depois de 7 meses sem basicamente nenhum resultado no orgânico, 4 meses sem nenhuma venda no tráfego pago, está sendo o meu primeiro mês positivo. Sem mais, muito obrigado. E aqui acho que tu faz um outro agradecimento. Sim, gente, sim. foram para um iniciante que quer ver algo muito expressivo, foram apenas R$1.000 em novembro de 2021. Em novembro de 2022 foi quanto, Gabriel? 35 mil ao todo. Ó, viram? Essa é para vocês que querem entender como é que funciona o processo de crescimento de uma pessoa no digital, tá? Ele não é algo que do dia pra noite vai ser explosivo, mas ele vai ser exponencial. E esse ser exponencial que a gente fala é isso, tá? É um crescimento que eu sempre digo, eu não consigo prever o quanto vai ser pra ti, muito menos pra mim, tá? O Gabriel sabe, ele tem essas metas assim específicas. Cara, eu não consigo ter metas específicas, eu sou meio que Dilma, assim, a meta, bateu a meta, vamos dobrar e triplicar a meta, entendeu? Dobra, triplica, vamos indo. As minhas metas são assim, eu vou batendo meta e vou subindo meta, não tem? Mas eu acho muito legal porque desde o começo do processo, eu achei muito massa trazer isso. Eu fui lá, me deu o trabalho de pesquisar a nossa conversa, que eu acho que o Gabriel falou comigo uma vez sobre esses assuntos. Daí me deu o trabalho de ir lá pesquisar as conversas antigas pra trazer pro pessoal entender que é uma jornada que ela é crescente. Ela não é uma jornada que
que a pessoa para e deu, nossa, é R$ 1.000 só. Sim, é R$ 1.000 hoje, mas quanto é que vai ser daqui a um ano? Como é que tu vai prever, sabe? Sim. E esse crescimento eu acho muito incrível. Gabriel, tu queria deixar umas últimas palavras pro pessoal, alguma mensagem que tu acha legal, ou até coisas que tu vê assim que o pessoal poderia melhorar? Tiago, eu acredito que a primeira coisa é mais questão de cuidar do ambiente e ser muito autorresponsável pelos resultados. Acho que quando tu começa a ser autorresponsável e entender que para tu ter resultado, tu precisa se lapidar e basicamente o tamanho do teu resultado é meio que o teu tamanho, sabe? Quanto mais tu cresce como pessoa, como alguém que está em busca de um resultado, mais o teu resultado cresce de uma forma, né? Então, a questão de identificar qual tu tem gastado o teu tempo, como tem sido a tua rotina, como tu tem o que tem passado nos teus pensamentos, tudo mais, sabe? Tudo isso influencia na forma como tu vai lidar com o teu negócio e tudo mais. Uma outra coisa é exatamente a questão de gratidão. Porque quando tu coloca um cara grato, você acaba focando somente naquilo que é positivo. E tu começa a identificar o positivo até nas coisas que são negativas, de certa forma. Até nos problemas, tu identifica as oportunidades. Exatamente. Então, eu acho que a gratidão é muito importante por conta disso, né? Quando é questão estratégica, o que eu recomendo o pessoal fazer tenta entender, sim, ao máximo o que tu tá fazendo, tenta identificar os teus erros, mas não fica fechado dentro de uma caixa em questão estratégica também. Tenta olhar o que o pessoal tá fazendo sem se comparar e sem querer pular para o processo e pular passos, né? Então, tipo assim, olha as outras coisas, porque olhando uma outra estratégia, olhando uma outra forma de vender, olhando talvez na mesma fonte de tráfego que tu vende, né, como o Google Ads, por exemplo, mas olha outras formas, né? Porque tu consegue abrir tua mente, explorar coisas diferentes e talvez que explorando coisas diferentes tu consiga realmente ter resultado, né? Às vezes se identificar com uma estratégia, como a gente falou, ou se identificar com uma forma de levar um negócio, um tanto de investimento, talvez um erro que tu tá cometendo, que não seja nem ali na estratégia aplicando, mas, eu posso investir mais, eu posso ter mais confiança com isso e tudo mais. E a quarta coisa seria mesmo cuidar das conexões que tu tem, né? Em questão mesmo de amigos, de pessoas que tu conversa. O ambiente muda tudo mesmo. Então, se tu pudesse conectar com pessoas que estão em busca do mesmo objetivo, pessoas que têm uma mentalidade maior que a sua, porque isso te faz ficar desconfortável onde tu tá. Aí ou você cresce ou você sai de perto da pessoa. É tipo isso, questão de ambiente, né? Ou você cresce junto com todo mundo ali, ou você fica pra trás. Então, tu vai ser impulsionado a crescer, né? Acho que é isso mesmo. Tu falou da questão do ambiente, né? E daí eu lembrei de uma coisa. Eu acho que eu arrisco dizer que tem mais uma pessoa, mas eu acho que tu é o aluno da mentoria que participou de todas as mentorias até hoje. Se tu não participou, acho que foi de uma ou duas, talvez. Participou de praticamente todas. Sim. E por que eu falo isso, tá, gente? Porque lá na mentoria eu explico pro pessoal, galera, a mentoria ela é um processo muitas vezes que nem é só pra te mostrar estratégias ou te mostrar alguma coisa que vai super revelar o teu jogo, mas é porque vai te colocar em contato semanalmente com aquilo que tu quer, com pessoas que estão com o mesmo propósito, a mesma ideia que tu, né? Isso vale pra qualquer coisa que tu vai fazer. Hoje em dia, tipo assim, se eu quiser aprender alguma coisa, e eu tô em grupos hoje de mentoria, de mastermind assim, né? Inclusive, eu vou abrir enfim, quando vocês assistirem isso aqui vai estar fechado já, mas a gente vai abrir agora um mastermind para afiliados, tá? Que é só com quem eu tô selecionando, não vai ser qualquer pessoa, justamente para preservar a mentalidade. E algo que eu aprendi, né, estando em ambientes assim, é que quando tu se une com pessoas que têm o mesmo propósito e com a mesma mentalidade e frequência, eu acho que frequência é uma palavra muito boa também, que querendo ou não, né, tu acabou exprimindo com outras palavras, o que acontece? Não vai ter aquela pessoa no grupo que vai chegar assim, ai, gente, tá muito saturado, tá muito difícil, sabe? Porque não é que essa pessoa seja o vilão na história, não. Mas é que ela não agrega em nada falando isso, sabe? Tu olhar pra alguma coisa que está difícil e simplesmente dizer que tá difícil, tu vai chover no molhado. Isso aí todo mundo faz, em qualquer lugar na rua. Sim. Tem desemprego no Brasil, tem gente com isso. Tá, mas e o que tu vai fazer com relação a isso? Tá, o que a gente pode fazer então? A frase que tu pode começar a usar na tua vida, que eu acho que é o que guia quem tem resultados, quem dá certo, é assim, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer pra resolver? Sim. O que eu posso fazer pra resolver? Tipo, se tu tá na praia, tá vendendo água com sol, se começar a chover, tu vende capa de chuva, né? Esse vendedor já. Tipo Muito bom. Muito bom, não tinha pensado nisso, cara. Meu... Cara, peraí que a Panda, a Bolofogo tá sentada em cima do fio do monitor, ele vai ficar apagando toda hora. Eu vou colocar o fio do monitor. Aqui ela. Ó, o Bolofogo. Olha aí. E pessoal, toda essa entrevista com o Gabriel aqui é mais uma vez para reforçar, né? Eu gosto sempre de trazer alunos, e o Gabriel também, ele é um aluno, tá? Antes de ser suporte, o Gabriel sempre foi o que eu chamei de aluno nota 10, porque ele sempre seguia o que eu falava, sempre estava estudando, estava procurando entender se aquilo que eu falava fazia sentido ou não fazia.
Isso foi muito legal da parte dele. Porque assim, ele não era aquela pessoa que, ele falou tal coisa, mas eu acho que não dá certo. Ele não era essa pessoa do eu acho, ele testava. Ele, não, vamos testar, ele testava o negócio. E ele sempre seguia isso muito à risca. Tanto que ele foi uma das primeiras pessoas que eu pedi, até na época, né, feedback daquele mini e-book que eu tinha feito lá quando eu comecei lá, né, com os segredos do Google Ads. E ele deu um feedback muito claro, assim, muito legal. Então, de uma forma geral, trazer ele aqui é mais uma vez para reforçar o quanto esse mercado traz oportunidades, né? O quanto tu buscar conhecimento e tu seguir num caminho, procurando alinhar a tua cabeça, entendendo que a responsabilidade, sim, no fim das escolhas é sempre tua, que a consistência vai te levar à excelência, vai te trazer resultados. Eu só não posso prever nem ele, e eu sempre falo isso, até no meu Instagram tem lá, não faço promessas falsas, então nunca vou te prometer quando vai ser, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, daqui um ano, mas o fato vai te trazer resultados com consistência. Consistência vai levar a excelência para os resultados. Então, para quem ficou até aqui, deixa aquele 1% nos comentários ali, deixa aquele like ali especial. E se tu não é inscrito no canal, já se inscreve, né? Eu tenho o MT, que é o treinamento principal, aqui embaixo na descrição. Tem a mentoria semanal lá no meu link da minha bio também no Instagram. E para quem também quiser ter acesso a esses materiais, quiser virar aluno, vai ter o suporte, é claro, do Gabriel, né? Que é a primeira entrevista com ele aqui. Talvez surja uma nova no futuro, quem sabe daqui a pouco 1 milhão, né? Bater 1 milhão como afiliado. É algo que em algum momento vai acontecer, os 7 dígitos pro Gabriel. É só uma questão de tempo aí, assim como foi para mim e é para outras tantas pessoas no digital. Então, queria agradecer a tua atenção, Gabriel, a tua disponibilidade e pro pessoal que ficou até aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Show!